É sempre a mesma história, entra ano, sai ano, você que é costureira, costureiro, trabalha, às vezes fica na máquina até de madrugada, muitas vezes você perde o dia trabalhando, sentado, fazendo as suas coisas e não vê o seu dinheiro render. Você sente que muitas vezes os seus ganhos não acompanham a quantidade de trabalho que você tem? Então esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar quais são os 3 erros que você comete que te impedem de ganhar mais dinheiro. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar um bônus que, na minha opinião, é o que faz toda a diferença, que com certeza vai fazer você ter mais ganhos em 2023. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Felipe Machado, eu sou alfaiate modelista desde 2007 e nesse vídeo eu vou te dar as ferramentas para você melhorar os seus ganhos agora para o ano de 2023. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. A gente que trabalha com costura, nós somos prestadores de serviço. Devido a nós sermos prestadores de serviço, o nosso trabalho é uma coisa um pouco subjetiva. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um comércio, que ela compra um produto, bota lá para vender, ela sabe que aquele produto teve um custo X para ser produzido, para ser comprado, né? Ela sabe que ela tem um custo lá de aluguel, água, luz, o salário dela, então ela vai embutir todos esses custos no preço final de venda daquele produto que ela tem no comércio dela. Nós, por sermos prestadores de serviço, muitas vezes a gente tem dificuldade de saber cobrar pelo nosso trabalho. Eu confesso que no começo, quando eu comecei a trabalhar lá em 2007, eu passei muito por isso. E esses erros que eu vou passar para você nesse vídeo são erros que eu aprendi por experiência própria, são coisas que eu já cometi na minha trajetória e coisas que eu já observei colegas também fazendo, muitas vezes sem perceber. É importante a gente falar, assim, quando a gente toca nesse assunto de dinheiro, é um assunto um pouco delicado, parece que é um tabu a gente falar sobre isso. O foco desse vídeo vai ser para aquelas pessoas que já perceberam que, por exemplo, o problema não é a forma como você gasta. Porque muitas vezes você até ganha dinheiro, você até tem um rendimento ok, mas você, da mesma forma que você ganha, você gasta, você é muito perdulário. Então o foco desse vídeo não vai ser esse. O primeiro erro que você comete sem perceber é achar que você precisa pegar todo o serviço que aparece na sua porta. Isso é uma das coisas que eu mais fazia quando eu estava no começo da minha carreira, né, da minha trajetória, como eu falei. Porque assim, se você pega tudo que aparece na sua porta, obviamente vai ter serviços que você vai demorar mais tempo para fazer e serviços que você vai demorar menos tempo. Com o tempo, eu fui percebendo que os serviços onde eu ganhava mais dinheiro eram os serviços que eu demorava menos tempo para eu fazer. Porque, por exemplo, vou falar um pouco de mim agora rapidamente. Se eu pegasse, por exemplo, barra de calça para fazer, uma barra de calça simples, que é você cortar, dobrar 2 vezes, costurar, eu levava em média 15 minutos para eu fazer, né? Se eu não tivesse que resolver nenhum problema na peça, 15 minutos. Então, eu ganhava um dinheiro ali por 15 minutos de serviço, 15, 20 minutos. E muitas vezes o cliente, quando ele traz uma barra de calça para fazer, dificilmente ele traz só uma. Ele traz às vezes uma para ele testar, conhecer o teu serviço, se ele gostar, ele vai trazer mais, ele vai trazer às vezes uma sacola cheia de barras de calça para você fazer. Então, o serviço que você demora muito tempo, o serviço, por exemplo, que você começa hoje, você fica às vezes vários dias para você terminar, é o serviço onde você perde dinheiro. Por quê? Eu percebi com o tempo que o nosso bem mais precioso é justamente o nosso tempo. Então, se você passa muito tempo fazendo uma coisa que te deixa preso, que aquilo ali parece que enrosca, que você não consegue terminar de jeito nenhum, aquilo ali já está roubando o seu dinheiro. Porque você tem que saber o valor da sua hora trabalhada. Se você não sabe, eu já tenho um vídeo no canal explicando com uma planilha bem detalhada. Você sabendo o valor da sua hora trabalhada, você sabe que, por exemplo, pelo preço que você cobra para fazer um determinado serviço, você sabe o tempo máximo que você tem que levar para terminar aquele serviço. E a partir do momento que passa desse tempo, você já não está sendo pago, você está perdendo dinheiro. Por quê? À medida que você pega mais serviços, ou que você pega coisas para fazer, ou que você produz peças para vender, ou se você trabalha com artesanato, enfim,
à medida que você pega mais coisas para você fazer e vender, ou serviços, que aquilo é mais rápido, te toma menos tempo, então você consegue girar mais rápido e aí você consegue ter um ganho maior. O segundo erro que você comete, provavelmente não percebe, é achar que você cobrando mais barato do que a sua concorrência, o fato de você cobrar mais barato do que a sua concorrência vai fazer você ter mais clientes, né? Que você vai pegar clientes da sua concorrência. Isso é um engano muito grande, porque assim, gente, quando a gente fala de... Eu falo isso muito nos meus vídeos. Quando a gente fala de preço, a gente está falando também de valor. O seu cliente, ele vai pagar o seu preço, mesmo se o seu preço for um pouco acima da média, se ele perceber o valor agregado que o seu serviço tem. No nosso caso, que a gente trabalha com costura, né, tanto serviço quanto produto, o que agrega valor ao nosso trabalho? Pontualidade, né? O que eu mais ouço aqui na região onde eu moro é as pessoas reclamando de costureira que combina um prazo com o cliente e fura, já teve casos de clientes que perderam eventos porque deixou a roupa na costureira e a costureira não entregou ou estragou a roupa. Pontualidade, a pessoa entregar um serviço condizente com o que ela promete, né? Você não pode, por exemplo, pegar um serviço para você fazer numa roupa de um cliente e fazer uma coisa porca. Hoje em dia, principalmente agora com o YouTube e com a internet, as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então o seu cliente sabe, não adianta você tentar enganar o seu cliente, ele sabe quando uma coisa está mal feita. Quando, por exemplo, uma peça tem um caimento ruim, quando tem um acabamento ruim, quando tem um corte ruim, quando tem uma costura mal feita, o cliente sabe. O cliente não é bobo, gente. A partir do momento que você entende esse conceito de valor agregado, você percebe que conforme vai passando o tempo, conforme você vai ganhando experiência, você pode se dar o luxo sim de cobrar mais caro pelo seu serviço, porque os clientes certos, eles vão saber reconhecer o valor do teu serviço, independente se ele for mais caro. Inclusive no terceiro erro, que é o próximo que eu vou falar, tem uma frase que eu falo muito nos meus vídeos, que remete também a esse segundo erro, que já eu vou passar para vocês. E outra coisa, tem muita costureira que eu vejo, inclusive alunas minhas, eu já aconselhei a fazerem isso, que elas cobram mais barato porque elas não têm tanta experiência, porque elas não sabem fazer tão bem feito, né? Então, assim, são casos e casos. Uma coisa é você cobrar mais barato porque, de repente, você está começando, você não tem tanta segurança, né? Eu até falo isso em alguns vídeos, por exemplo, você cobra um valor simbólico e explica para o seu cliente que você não tem tanta experiência, que você está começando e tal. Se o cliente aceitar, ele está correndo risco, né? Ele sabe que pode não ficar 100%. Isso é uma situação. Outra situação é a pessoa a vida inteira cobrar mais barato porque ela não sabe e ela se acomodar nessa situação dela não saber. Porque hoje em dia, gente, a informação está disponível na palma da nossa mão. Com o smartphone, você acessa até mesmo no YouTube. Você tem vídeos de tudo que você imaginar que possa se aprender, tem no YouTube. O meu canal mesmo tem muitos tutoriais que eu procuro fazer bem feito, da forma como eu gostaria, se eu estivesse procurando. Tem muitos tutoriais, tem muita coisa disponível na internet. Eu mesmo, o segundo curso de corte e costura que eu fiz, eu entrei porque eu não sabia pregar zíper. Então, a partir do momento que eu identifiquei em mim essa falha, que eu poderia melhorar, que eu poderia pegar mais coisas para eu fazer, no caso, aprender a tocar zíper, eu fui fazer um curso na cidade onde eu morava, eu aprendi isso e muitas outras coisas, e eu consegui abrir o meu leque de uma forma que eu passei a ganhar muito mais dinheiro com outras coisas, além de saber pregar um zíper. Então, se você se acomoda nessa situação de cobrar pouco, de você achar que você vai pegar os clientes da sua concorrência, você está muito enganado, porque é uma coisa que eu até falo no próximo erro, quem por preço vem, por preço vai. Se você cobra mais barato, daqui a pouco aparece uma pessoa cobrando ainda mais barato que você, e os clientes que você ganhou por cobrar mais barato de outros, você vai perder para essa que está cobrando mais barato do que você. Nós temos que fidelizar os nossos clientes pelo valor agregado do nosso serviço. E aí é um pacote completo, é o atendimento, é a disponibilidade, coisas que eu já falei, e aí fica a critério de cada um que mais poderia ser acrescentado nessa lista. O terceiro erro é você
dá desconto quando o cliente pede. Esse bendito desconto, que assim, se eu fosse falar o que eu penso de verdade sobre isso, da forma como eu penso, com as palavras que eu penso, o YouTube com certeza ia bloquear esse vídeo e não ia deixar ele monetizar. Mas enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, como eu falei anteriormente, quem por preço vem, por preço vai. Não ache que você está saindo na vantagem se você der um desconto só porque o cliente pediu, ou porque é muita coisa, eu vou dar um desconto para o cliente, para eu fidelizar o cliente. Não, isso é assim, de uma falta de visão tremenda. Por quê? O cliente que ele pede desconto o tempo todo, ele é viciado em pedir desconto. Ele não vai fazer com você da próxima vez, porque imagina o seguinte, você dá um desconto para o cliente fechar com você, para ele conhecer o teu serviço. Da próxima vez que você for cobrar desse mesmo cliente, ele não vai querer pagar o seu preço, porque da primeira vez ele pagou com desconto. Então esse é um tipo de cliente que a gente não precisa ter. Nós temos que focar nos clientes certos, como eu falei anteriormente, que são os clientes que sabem valorizar o nosso serviço, mesmo se forem poucos. Porque igual eu falei no primeiro erro, o seu tempo é o seu bem mais precioso. Mesmo se você tiver menos clientes, porém clientes fiéis, clientes que não reclamam de pagar o seu preço, são esses que vão te sustentar. E uma vez ou outra você tem um cliente de fora que aparece, que às vezes ouviu falar ou que alguém indicou, e esse cliente vai pagar o seu preço também, porque os seus outros bons clientes foi quem os trouxeram. E outra coisa também a respeito de desconto, que eu escuto muito as pessoas falarem, é assim, mas se eu não der desconto, esse cliente que ele vai embora, ele vai me queimar para outros clientes que poderia aparecer. Então, só que aí acontece o seguinte, a única pessoa que tem o poder de te queimar é você mesmo, ou você mesma. Imagina só, esse cliente carniça, né, vamos usar essa palavra, esse cliente carniça, que ele aparece pedindo desconto, chorando, mas tá muito caro, não sei o quê. As outras pessoas que ele poderia te indicar vão ser pessoas iguais ou piores que ele, porque são pessoas ali do meio dele, né, do meio que ele conhece. Então a gente não precisa desse tipo de cliente. Eu conto sempre uma história que aconteceu, assim, rapidamente, abrindo um parêntese, aconteceu comigo já tem um tempo, que eu tinha uma placa na rua, e a pior coisa que eu acho que tem é você ter uma placa na rua, porque o cliente que vem da rua, a maioria das vezes é um cliente muito carnicento, né? Para colocar no contexto aqui que a gente está falando. E aconteceu dessa vez. O cliente parou, ele trouxe 2 calças de moletom para eu fazer barra, eu cobrei R$20 cada calça na época, e o cliente ele estava numa caminhonete nova, estava com cheiro de novo, estava até com plástico nos bancos, dessas grandonas, né? Dessas caminhonetes grandes. E o cliente falou, mas não sei o que, mas fulana lá em cima faz por menos. Eu falei, então leva lá. E virei as costas, me despedi dele e entrei. E o cliente não quis fazer comigo. Se era um dinheiro que talvez me fizesse falta, né? Pode ser que você esteja nessa situação. Talvez aquele dinheiro vai te fazer falta. Ok, então você faz uma vez, mas para você ter em mente que você não tem que ter essa estratégia, você não tem que ter esse padrão de pensamento, porque esse cliente ele só vai te dar trabalho, ele só vai pedir coisas impossíveis praticamente de fazer. E é uma coisa incrível, que quando a gente pega um cliente carnicento desse jeito, tudo que é dele dá errado, a máquina que nunca deu problema começa a dar problema, a agulha quebra, a linha arrebenta, ponto falha, pano rasga, é uma coisa incrível. Então eu recomendo fortemente para você nunca na sua vida dar um desconto. Claro que você tem que ter consciência do valor justo do seu trabalho, que é o valor paga, o justo pelo seu serviço, e é também o valor justo do seu cliente pagar. Então tenha isso em mente, e com certeza você vai ter bons clientes que vão sempre te procurar. Para você que me assistiu até aqui, eu vou te dar o bônus que eu prometi lá no começo do vídeo, que é o 4º erro, que na minha opinião é o mais importante, é o que faz toda a diferença, e que se você for parar para pensar, ele engloba muito dos outros 3 e ele aprofunda muito mais. O 4º erro é não ter um foco. Se você não tiver um foco, você vai acabar fazendo um monte de outras coisas, e por você fazer um monte de outras coisas, pode ser que em algum momento você pegue algo que você não dá conta de fazer, por você não dar conta de fazer, você estraga, e aí de repente você perde um bom cliente, por você não ter um foco, você acha que você vai atirar para todo lado, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, porque a costura é um universo muito grande, e devido a ela ser um universo muito grande, tem
mil possibilidades de coisa que você pode trabalhar. Pode fazer concerto, você pode fazer trajes finos, você pode fazer roupa de festa, você pode fazer artesanato, você pode fazer moda pet, você pode fazer patchwork, você pode trabalhar igual uma aluna minha que eu tenho, com enxoval, com buffet, você pode trabalhar com bordado, muitas coisas que dá para você fazer. E se você tentar abraçar o mundo, além de você ficar perdido ou perdida, você não vai ter prazer naquilo, porque você não vai sentir uma melhora consistente e constante no seu padrão de serviço. Então tenha um foco. Comece com aquilo que você sabe, comece com aquilo que você tem, porque a partir do momento que você tem um foco, que você investe naquilo, com o tempo é impossível isso não acontecer. Com o tempo você vai adquirindo experiência, você vai se tornando uma autoridade naquilo, e com certeza vai chegar um momento que a tua própria concorrência vai indicar o teu serviço, porque eles sabem que você é bom naquilo, que de repente, eu já fiz muito isso, chega uma pessoa para fazer uma coisa lá com a tua concorrência, eles não sabem, claro, se você tiver um bom relacionamento com eles não sabem, eles te indicam, isso acontece naturalmente. E a partir do momento que você tem um foco, a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe quem você é, do que você é capaz, onde você quer chegar, nada, absolutamente nada vai tirar a tua chance de você ter sucesso, de você ganhar mais dinheiro agora em 2023 ou nos outros anos. Eu acredito que o mais importante de tudo é você ter um foco. E quando você investe toda a sua energia no teu foco, a tua subida, a tua escalada, ela é constante, são passos firmes que você dá, e se por acaso acontecer de você tomar um tombo, você não cai lá de cima direto no chão. Você vem construindo uma trajetória sólida, então você vem galgando degrau por degrau de maneira consistente, firme. Então se você de repente leva um tombo, você cai um pouquinho, mas você tem fôlego para você levantar e continuar. Então esses foram os 4 erros que eu cometi muito na minha carreira, que eu passei para vocês, que eu espero que você pare de fazer, você costureira, para de cometer esses erros se você quiser ganhar mais dinheiro em 2023, ou como eu falei, nos outros anos que estão por vir. Começa a aplicar isso na tua rotina de trabalho, que você vai ver que o teu dinheiro ele vai render, ele vai multiplicar, e à medida que você vai trabalhando mais, você observa que os teus ganhos acompanham proporcionalmente a tua quantidade de trabalho, que esse é o meu objetivo com esse vídeo, que você consiga obter ganhos consistentes, sem você ficar se matando na máquina, muitas vezes até de madrugada, e o teu dinheiro, evapora que você nem viu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.